microfone já está. Boa noite a todos. Quando olho alguns membros da plateia, tenho vários amigos aqui, e gostaria de dizer que é um projeto que nos orgulha muito, porque eu tenho meu avô, que trabalhava na estação, meu pai trabalhava na estação, então é um projeto que tem um lado emocional, um lado sentimental muito forte. Né? Eu vou passar para vocês, aqui na verdade é um anteprojeto, um conceito do que a gente imagina para o paisagismo do parque. Tá? Aqui mostra alguma coisa histórica, que mostra as ligações que tinham as ferrovias, né, André? Isso. Aí a gente brincou um pouco, fez alguma logomarca que poderia ser usada no primeiro momento para a gente ter uma identificação do que a gente está pensando em termos de projeto. Tá? Uma logomarca que mostra duas linhas usadas no trem e tal, é uma brincadeira aí que pode de repente evoluir uma coisa melhor. Tá? Então o grande conceito era como transformar um antigo complexo ferroviário em um parque urbano que conecte o futuro da cidade. A Carol já falou de uma maneira muito inteligente que esse complexo ferroviário ele isolou a vila industrial da cidade de Campinas. Tá? Então, o que a gente gostaria que esse complexo pudesse se transformar com o tempo numa ligação entre o centro comercial e a vila industrial, que por muitos anos foi isolada do centro da cidade, só com a construção do túnel em Professor, você lembra aí a data do túnel? 1919, que permitiu que o pessoal da vila industrial pudesse acessar o centro da cidade. Né? E a nossa visão geral, que a gente gostaria que isso é um resgate da memória da cidade, então a gente quer trabalhar em alguns pilares, que é o patrimônio e memória, a inovação e futuro, onde o MUSET entra para o desenvolvimento do projeto, diversidade de usos, que nós falamos de ter inclusão de acessibilidade, conexão amigável para pedestres, e resistência climática, porque isso aqui pode se tornar um parque que dá uma resistência climática para o centro da cidade. E estou explicando aqui em linhas gerais, tá? O que a gente desenvolveu em termos de vegetação, quais são os conceitos do projeto. Eu vou fazer meio rápido, porque a apresentação exige isso, tá? Vou trabalhar aqui. Os conceitos aqui de desenho de paisagem, não é isso, André? Principalmente, o que a gente pensou em termos de parque são os destaques para os prédios históricos. Os prédios históricos são os protagonistas do parque. A gente gostaria que em frente de todo o prédio histórico, tivesse uma praça onde pudesse destacar o prédio como um elemento importantíssimo da cidade, tá? O conceito nosso é desenvolver esse parque e não se preocupar com a diversidade de uso. É um projeto coringa, ele vai atender todos os prédios com esplanadas na frente, mas não sabemos ainda o uso de muitos dos prédios, então vai ser desenvolvido ainda. Mas nós sabemos como fazer essa conexão e como isso abraçar e se tornar uma grande rede para receber todos os visitantes do parque, ok? Então, conceitualmente, a gente vai fazer trilhas que vão ligar o depósito das locomotivas, a oficina de casa. Quer dizer, isso é só um corte esquemático mostrando como a gente vai fazer toda essa ligação. E a gente está trabalhando num pedaço só do parque, que é o primeiro momento que a prefeitura pediu para a gente, ok? A gente está pensando como um todo até chegar na rotunda. Você vai trabalhar lá, Musete, na rotunda? Não sabe ainda, né? Até chegar na área da rotunda, tá? Nós pegamos um conceito
como fazer essas trilhas que liguem os prédios, né? Nós estudamos e nós pegamos um pouco do conceito das próprias linhas férreas para fazer as trilhas. Então elas são linhas retas com ângulos, que é o próprio trilho que faz esse desenho, e evitamos fazer linhas curvas para a gente tentar remeter isso a uma trilha que segue mais ou menos o caminho dos trilhos dos trens, ok? Então tinha uma grande malha que a gente vai fazer de conexão de caminhos, de praças, etc e tal, que precisariam ser curvos e tal, mas aí a gente já trabalhou isso de uma maneira, de um traçado mais retilíneo, né? Então o traçado mais retilíneo, que lembra um pouco os trilhos de trem, substitui os traçados mais orgânicos nesse conceito do parque, ok? E aí nós já estamos agora aqui num ponto que nós já temos as trilhas principais, o prédio das locomotivas, a rotunda. Então são as trilhas principais, as trilhas principais, e até atendendo o parque escola da equipe da Úrsula, que está aí presente, ok? Aí nós já estamos indo para um desenho um pouco mais esquemático. A rotunda não está aqui, mas é o prédio do relógio, com um trabalho já de trilhas e paisagismo, com bancos, com praças, atendendo o prédio da baldeação. Uma praça que nós vamos propor entre o prédio da baldeação e o parque escola. E aqui o parque escola que vem e abraça o barracão de Lemos. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo nesse primeiro momento. E essa praça, que é o acesso da Avenida Industrial, que ela vem embaixo dessa linha aqui, é o túnel, tá? Que é um estudo futuro de trazer esse túnel para a superfície, ok? Aí nós já estamos colocando isso num programa que dá o 3D, e nós estamos montando o trabalho que nós estamos fazendo nessa área aqui, que se limita até aqui, né, no primeiro momento. É isso? Tá. Okay. Já conceitualmente desenvolvendo um pouco, a proposta é que os caminhos, até o pessoal da cultura pediu um caminho mais generoso, porque o prédio do relógio pode ter um evento com não sei quantas mil pessoas, você falou, 10 mil pessoas. Então essas trilhas têm que ser um caminho talvez de 4, 5, 6 metros, dependendo da situação, que possa atender esse fluxo de pessoas que vão frequentar culturalmente o prédio lá do relógio. Então estamos estudando bancos, lixeiras, luminárias, estamos desenvolvendo isso tudo, luminária de LED e possivelmente uma fotovoltaica, a gente ainda está pensando nisso, tá certo? Os bancos usando um sistema de gabião, porque o que a gente gostaria? Que os bancos com o sistema de gabião, que é o gabião rosado, pudesse depois entrar no desenho de piso, de chão, e talvez até falar com a linha férrea viva, se poderia fazer algum abstrato desse rachão rosa atravessar a linha férrea, porque a linha férrea é só rachão cinza. Então eu posso fazer um abstrato costurando isso e dizendo que a linha férrea viva pudesse participar do parque. Então é uma brincadeira lá abstrata que talvez a gente consiga fazer isso, já falei com o pessoal da Rumo, tá? E as trilhas a gente está pensando muito no piso drenante da Braston ou de outra marca que seja, porque o piso drenante levigado permite que possa andar de bicicleta, de patins, de um skate, sei lá. Né? Tá? Então essa que são conceitualmente o que a gente está desenvolvendo lá, ok? O conceito da vegetação é um conceito muito interessante. A gente gostaria que o conceito da vegetação historicamente mostrasse o que eram as linhas férreas, tá? Aonde essa linha férrea, por exemplo,
que vai para cá e iria para o litoral, a gente gostaria que tivesse plantas que remetessem ao litoral. Então eu faço um paisagismo onde eu tenho cambucá, tenho palmito, tenho plantas que as pessoas encontrariam quando elas iriam para o litoral com o trem. Tá? Da mesma maneira, quando eu vou para o Planalto Central, para a região interna do estado de São Paulo, o trem encontrava, o que encontrava naquela época? Além das árvores de peroba, de madeira-zilei, eles encontravam cafezais. Então, eu gostaria que, em algum ponto, a gente tenha um pequeno cafezal, que tenha alguma coisa que vai remeter, direcionando aonde o trem iria, qual vegetação que o usuário do trem encontraria ao longo do seu trajeto. É esse mais ou menos o conceito da vegetação. Tá? Então, são vegetações, Guapuruvu, Palmito, Valbrasil, Manacá da Serra, tudo isso é coisa do litoral, que as pessoas viam antigamente, poderão ver até hoje. Mas a gente vai contar a história com a vegetação, mostrando os caminhos que as pessoas percorriam antigamente por trem. Essa foto, só mostrando. É uma imagem aérea, né? É uma imagem aérea. E agora as imagens que foram desenvolvidas, foram renderizadas e desenvolvidas no escritório com base nas fotografias e nas coisas que a gente conseguiu todas as informações e fomos desenvolvendo as imagens. Esse é o prédio que está sendo restaurado agora, tá? E o conceito do paisagismo, além dessa vegetação que vai direcionar aonde os trens iriam, importante destacar que é uma vegetação baixa, tá? A gente não pode perder a esplanada da linha férrea. Aquilo é uma coisa maravilhosa. Então eu não posso submeter aquilo lá a um monte de arbusto, de árvore e tal, porque isso vai tirar toda a grandiosidade do espaço, tá? Então, além da vegetação que a gente quer direcionar, isso é tudo muito distribuído, com muito critério, para que isso, a gente continue tendo essa perspectiva da esplanada. Então, são vegetações pontuais, bem distribuídas, e que não tire a perspectiva dos prédios e da grandiosidade. Aí são outras imagens definidas, que já estão em desenvolvimento. O que a gente está pensando, a gente está começando agora a colocar isso no executivo, tá? Talvez algum lugar de exposição com alguma máquina, bancos e tal. Esse é o desenvolvimento do trabalho. Essa é uma praça que liga o prédio da baldeação com o Parque Escola. Esse é o prédio da baldeação. São vegetações baixas que não interrompem e não prejudicam a visão do prédio. Essa aqui é a última imagem. Aí mostra mais 2 ou 3 situações. Ok? É isso daí que a gente gostaria de apresentar para vocês. Ok? Obrigado. Muito obrigado, senhor Alexandre Furcolin, pela apresentação. E agora nós teremos a apresentação do projeto do Parque Escola, Ateliê Navio, com a Thalita Rodrigues. Boa noite a todos e todas. A gente vai apresentar para vocês a construção do conceito desse Parque Escola. É importante destacar que esse é um projeto que tem como foco a infância, a primeira infância. É um projeto de protagonismo das crianças desde o início da concepção do programa de necessidades. E a gente gosta muito de um conceito que coloca as crianças na cidade em comparação
com os vagalumes no meio ambiente, né? Então, quando um ambiente ele é inóspito, os vagalumes eles são os primeiros a desaparecer do espaço, né? E o mesmo acontece com as crianças na cidade. Se a gente tem uma cidade que acolhe e que é boa para as crianças, ela é boa para todo mundo, né? Então, esse projeto ele começou com uma análise dos documentos do Plano Diretor Estratégico de Campinas, o PIC, né, que é o Plano Municipal pela Primeira Infância de Campinas, as diretrizes de intervenção do pátio ferroviário, o Plano Municipal do Verde e também levando em consideração o processo de tombamento do complexo ferroviário, né? Pegando um apanhado geral do conceito do PIC, né, a gente tem um espaço como um local que abriga a família e a comunidade dentro, né, de premissas de diversidade e inclusão e do direito primordial ao brincar, né? A gente entende o brincar como uma parte fundamental do processo de aprendizagem de qualquer ser humano, como uma criança mesma disse, né, dá para a gente aprender brincando. E assim nasceu o conceito do parque escola, né, que une parque com escola, criando um meio ambiente educador, né, onde a gente tem a criança, o espaço, a natureza e a cultura juntos, né? Então a gente entende esse espaço do parque escola como um terceiro professor, né? Então a gente tem 3 professores dentro desse conceito. Um é a própria criança, o outro os educadores e o outro é o espaço, né? Então a gente traz aqui um trecho do pedagogo Loris Malaguzzi, que foi quem sistematizou esse conceito do terceiro professor, destacando que valorizamos o espaço devido a seu potencial para iniciar toda espécie de aprendizagem social, afetiva e cognitiva. A partir disso, a gente criou 4 eixos principais sobre os quais o projeto está estruturado dentro de uma visão de desenvolvimento integral das crianças. Então, a gente tem a diversidade, o brincar livre, o meio ambiente e a participação, dos quais nascem outros diversos princípios que nortearam o desenvolvimento do programa. Então, conforto e acolhimento, estímulos multissensoriais, movimento, a saúde integral, né, vista corpo, mente, espírito das crianças, alimentação saudável, consciência, educação ambiental, autonomia, engajamento, inclusão, integração e identidade e memória. Né? E aí, a identidade visual do Parque Escola, ela também foi inspirada nos recortes e colagens, né, que estiveram bem presentes nos processos de escuta com as crianças, na cultura popular, trazendo também o passarinho como uma marca, né, que é um símbolo da cidade, e também muito citado em poemas e pelas próprias crianças, junto com elementos simples, né, essas formas que lembram recortes, elementos da natureza, do universo infantil. E para esse parque a gente trouxe mais alguns elementos específicos remetendo ao pátio ferroviário. Né? Então é uma série de parques escola. Além do pátio ferroviário, a gente tem em desenvolvimento os projetos do Parque Escola Campo Grande, Cidade de Firenze e Paraíso de Viracopos. E o Parque Escola do pátio ferroviário em especial, né, ele está numa localização estratégica, né, para requalificação e dinamização do centro da cidade. É uma região que se caracteriza pelo grande fluxo de pessoas. Né, então a gente tem essa condição aqui, né, aqui próximo ao Galpão dos Lemos, abraçando também o prolongamento da baldeação, está o Parque Escola. Então, é uma área de transposição também da Estação Cultura até a Vila Industrial, né, sendo o parque todo, né, que une rodoviária, terminal central. Então, aqui é um espaço bem importante de circulação no centro de Campinas. As diretrizes para a intervenção no pátio ferroviário levam em consideração o envolvimento das crianças
em todo o processo e buscam também valorizar a monumentalidade dos edifícios, resgatar brincadeiras tradicionais e o patrimônio ferroviário, preservar o diálogo visual com a Estação Cultura e oferecer áreas de descanso, contemplação e pontos de água. Aqui um pouco do processo de escuta e participação das crianças. Esse é o gramado, hoje em frente ao Galpão dos Lemos, que foi o espaço que mais chamou a atenção delas. Então esse é o espaço onde a gente está abraçando bastante o princípio do movimento. O gramado enquanto um lugar de livre brincar e valorização da paisagem, onde as crianças de fato se soltaram, falaram que poderiam brincar de pega-pega, pular corda, amarelinha, muitas possibilidades para esse espaço. Outra coisa que chamou bastante a atenção delas é uma edificação abandonada, que chamou a atenção por ela estar abandonada e cheia de vegetação crescendo dentro, assim como as árvores. Então esse é o espaço que a gente enxergou a possibilidade de explorar o princípio da autonomia, sendo a árvore que vai ser substituída por uma espécie adequada, como um elemento brincante, uma intervenção para ampliar essa percepção da casa abandonada enquanto espaço mágico e misterioso, trazendo também uma reflexão sobre as ações do tempo. E a gente tem aqui o patrimônio, as brincadeiras tradicionais também como um pano de fundo do projeto. Essa área toda do Galpão dos Lemos chamou muito a atenção das crianças, tanto pelas cores quanto pelo trem. Elas, na imaginação delas, já escutavam o barulho do trem, já estavam ali cavando tesouros. As janelas grandes chamaram muita atenção. Então aqui a gente explora muito do conceito de identidade e memória, trazendo essa relação entre as crianças e o patrimônio histórico-cultural da cidade. E também a observação do espaço e divulgação da produção cultural infantil, trazendo também bastante no nosso programa as brincadeiras tradicionais. Antes de ir para a próxima parte, a gente fez toda essa escuta das crianças e, junto com a análise de documentos, a gente desenvolveu um programa bem extenso para esse parque. E aí eu vou mostrar para vocês um trecho desse programa, que é uma das áreas do Parque Escola, que a gente esmiuçou para garantir que, de fato, a inclusão e a diversidade estejam presentes em todo o projeto. Então, esse é o espaço que a gente chama de quintal maior que o mundo, que traz o conceito do parque naturalizado, onde a gente tem totens interativos, tanques de areia, trilhos em ondas, que é um brinquedo que a gente pretende usar dormentes, também trazendo essa referência histórica, fontes de água, brinquedos de equilíbrio, cabanas, gira-gira, jardim sensorial e balanços. E aí a gente vai analisando cada equipamento que a gente coloca no parque com relação à inclusão. Então, se atende pessoas com mobilidade reduzida, pessoas em cadeiras de roda, fala reduzida, baixa visão, cegueira, surdez, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e também as altas habilidades de superação. Então, para encerrar a apresentação do Parque Escola, uma frase de Mário Quintana: mas é que as coisas também querem partir e as coisas também querem chegar. E aqui a gente está vendo chegar um projeto dentro de vários outros projetos com um olhar inovador para a cidade de Campinas. Obrigada. Obrigado, Thalita Rodrigues. Agora vamos para a última apresentação, o projeto dos galpões de inovação. Quem fala a apresentação é o professor doutor da PUC de Campinas, Fábio Musetti.
Pessoal, um minutinho só, Lady Murphy. Esse aqui. Bom, pela PUC, temos participado das primeiras conversas desde novembro do ano passado. Aí, em janeiro, a gente foi procurado pela Foz, pelo diretor, e tinha uma encomenda de entender, né, o que seria esse centro de inovação do Hub Centro Campinas. Né? Então, temos uma experiência lá na própria PUC, a gente chama, nós estamos chamando Mescla. Então, a gente criou um ecossistema para promover novos trabalhos com inovação, geração de renda. A Unicamp tem o Inova. Uma série de outros espaços para inovação no mundo inteiro, né, foram surgindo. E teve a pandemia, mas antes disso. Então, a nossa experiência, colaborando com a PUC, com toda a experiência da Inova, o já colaborou bastante. O Sol me ajudou também com umas dicas. Então, foi sugerido esses dois galpões aí, trabalhar, agregar, né, esse hub de inovação. Então, a gente fez um estudo preliminar para essa implantação. Pegamos como referência projetuais alguns espaços aí. O que a gente gosta muito, que era uma estação de trem, que é o Station F em Paris. A estação de trem que deixou de ser estação de trem e foi ocupado para esse tipo de uso. Então ele abriga aqui a antiga memória dos trilhos, alguns vagões, a área de café, tem a parte das empresas, a parte das startups. Na universidade, esse projeto tem um propósito. Na iniciativa privada, esse tem outros propósitos. E qual seria o propósito dentro de uma política pública? Né? É um trabalho que a Adriana está desenvolvendo, junto com o prefeito, o Caiado, que tem uma colaboração dos secretários todos. Como é que é trazer isso numa ação pública? De fomento, empreendedorismo, educação e tudo mais. Uma segunda referência, que também era um galpão antigo, tombado, Instituto Caldeira em Porto Alegre. Então, aquele espaço de inovação, você cria o ecossistema de troca, de crescimento das empresas e vai acelerando isso, ligado à economia criativa. Um outro projeto que a gente pegou como referência é na USP São Carlos, que é o Novo Lab. É um galpão industrial, é um espaço muito parecido à arquitetura, e tem esse ecossistema lá dentro, uma parceria da USP com empresas privadas, que lembram muito o Mescla quanto o Inova. Uma das ideias, por ser uma ação pública, né, que a gente está assistindo, seria uma franquia, ser vinculada ao ecossistema do MIT do Fab Lab, que tem que ser um espaço, um laboratório de fabricação digital, ação público. E aqui para apresentar, quem não conhece, o nosso espaço na PUC. Então, hoje aqui a biblioteca, era esse pequeno espaço, ele foi ampliado, ele está tomando proporções na universidade inteira. A gente tem mescla no campus 1, pelo menos 2 unidades, no campus 2 tem uma unidade de saúde, no ecossistema da saúde. E quando foi apresentado a demanda de colocar aqui
se dá um ponto de inovação, uma coisa que a gente observou no contexto, né, da Torçales de Oliveira, o espaço de eventos já determinado em obra em andamento, o jardim aqui do Furculinho, o espaço do Parque Escola, que é uma ação que eu conheço um pouco desde a Jane Valente, que era secretária de trabalho, sempre sensacional, sempre gostei muito dessa ideia. Que no eixo desses dois galpões, numa linha linear, ele cai certinho na entrada da rodoviária, onde é o ponto de dados e a entrada do pedestre. Esse é o projeto do professor Ricardo Badaró, professor Caio Ferreira. Aqui tem um galpão que foi construído depois, não faz parte da arquitetura original, eu não sei datar esse galpão certinho, eu só ajudei para os professores universitários, mas ele vem depois, a arquitetura, o desenho dele é remanescente. E aqui outras edificações. Então, você tem o terminal de a Rotunda, Ramos Azevedo, e aqui a Vila Industrial.